o tema que eu quero trazer para você é: confio no que vejo ou no que não vejo, né? Pergunta isso para quem está do teu lado aí: você confia no que você vê ou naquilo que você não vê? Parece uma incongruência, parece um dilema, mas para aqueles que conhecem um pouco do Eagles Vision, sabe que a resposta é: eu confio naquilo que eu não vejo. Nós temos vivido um tempo em que você olha nos noticiários, você olha na televisão, você olha no dia a dia, e você conversa com as pessoas, e as pessoas estão desanimadas, estão desesperadas, estão muitas vezes sem forças. Parece que a situação é tão negra que nós nos assustamos. Eu não sei se isso tem ocorrido com você, mas, por exemplo, no meu ramo, que é o ramo da construção civil, acho que há 6 meses ou 8 meses o índice de vendas despencou. Nós mesmos lá na nossa empresa tem alguns meses que a gente não vende uma unidade. Mas eu quero te dizer, meu querido, que não é o fim. O Brasil já passou por circunstâncias piores. Nós estamos vivendo um tempo difícil, sim, mas nós já vivemos tempos muito piores do que esse e sobrevivemos. A questão aqui é: no que você acredita? E qual a estratégia que eu quero partilhar com você hoje? É justamente o que a Bíblia nos fala a respeito disso, trazendo para você um exemplo, uma forma de viver para garantir para você que o amanhã será melhor. Você pode acreditar nisso? O amanhã será melhor. As pessoas costumam perguntar: tá tudo bem? E é uma brincadeira. Não, tá bem, se melhorar, melhora, mas continuar assim tá bom também. Por quê? Porque você precisa aprender a viver com aquilo que você tem hoje nas tuas mãos e não se desesperar. Muito legal essa história de o estresse, você ir para casa e dormir, né? Legal isso. Eu não sei se eu consigo fazer isso, mas ir para casa e dormir é muito bom. Mas eu consigo fazer uma coisa que as mulheres fazem: eu escuto 3 conversas ao mesmo tempo e sei das 3 coisas que estão falando, principalmente quando estão falando mal de mim. É brincadeira. Mas a minha esposa brinca, né? Eu não sei o que acontece, você tem ouvidos separados. Não, mas cada um, né? E o trecho de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esta pergunta foi feita por um homem chamado Nicodemos, que era um professor, um mestre lá em Israel, e este homem, ele entendia de tudo a respeito das leis judaicas, mas ele se sentiu curioso sobre as coisas que Jesus fazia, e ele resolveu procurar Jesus no escuro, de noite, para que as pessoas não vissem, mas ele estava interessado nas coisas de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: quando você fala que tem fé, ou quando você fala que procura Deus, ou quando você fala que existe algo que você acredita, às vezes alguns até meneiam um pouco a cabeça ou desdenham. Mas não se preocupe e não tenha vergonha, porque na realidade elas sempre estão interessadas naquilo que você tem a dizer. Se tem uma coisa em que o ser humano ele quer saber, ele se preocupa, é com o mundo espiritual, com aquilo que ele não vê. Você vê que os programas de televisão, as conversas são sempre, as mais atrativas são em volta disso. Então, mesmo aqueles que dizem que não acreditam em nada, eles estão mentindo, porque todos acreditam em alguma coisa. E Nicodemos, ele, apesar de estar conversando com Jesus, ele queria, e ele fazer parte daqueles que não diziam que Jesus não era o cara, ele foi procurar Jesus de noite, e ele faz essa pergunta para Jesus,
e está ali conversando sobre as coisas, e Jesus responde isso para ele: na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu então separei isso em 3 pontos para falar com você. O primeiro deles é a palavra, e embaixo está escrito ali parábola, ou seja, o subtópico nascer de novo. Jesus falou uma palavra para Nicodemos, ele explicou algo para Nicodemos, mas ele falou em parábola, ou seja, ele contou uma história, ele não foi direto ao assunto, ele não foi direto ao ponto, ele contou uma história, para que Nicodemos entendesse a moral da história, ou não entendesse nada. E, meu querido, este é o momento em que nós estamos vivendo. Se você ficar querendo entender o momento em que todos falam, você não vai entender nada. O que você precisa olhar é o que está por trás da história. E Jesus fazia isso constantemente. O que está por trás da história? E neste momento Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Imagine você numa pessoa normal, uma pessoa com 50, 60 anos, que o Camacho falou, estou tentando lembrar a fase que eu estou, do Jack Ma falou, se está nos 25, nos 30, ou nos 30 aos 35, mas depois eu vou ver o vídeo de novo. Por que você está me olhando assim, querido? Eu estou esbelto, estou bem. Vocês estão rindo com uma cara de incrédulo. Não é essa a idade, não. Então, veja você uma coisa: a parábola era justamente para aqueles que não acreditavam não entender. Para você entender aquilo que Jesus fazia, você tinha que se interessar e prestar atenção e buscar o que ele queria dizer nas entrelinhas. Então, a primeira resposta de Jesus para Nicodemos foi uma palavra e ao mesmo tempo uma parábola. A palavra, porque você ouve, ela é intangível, você não a vê, mas ela produz dentro do teu coração ou da tua mente coisas importantes: conhecimento, fé, discernimento. Você consegue aprender com a palavra. E aí a gente vem para o segundo tópico, que eu separei como físico. E o físico sempre aponta para o espiritual. E eu estou fazendo uma sequência para você entender onde nós vamos chegar e o que Jesus queria ensinar para Nicodemos. E Jesus então diz para ele: você tem que nascer da água e do Espírito. Mas como eu posso nascer da água e do Espírito? E por que eu digo físico? Porque a água, Jesus estava ensinando a Nicodemos sobre o batismo, ou seja, a figura do batismo, para aqueles que conhecem, para aqueles que não conhecem vão entender, você desce na água e ela está na superfície da terra, como se você estivesse sendo enterrado, e quando você levanta, você nasce como uma nova pessoa. Ou seja, esta é a figura que Jesus estava explicando para Nicodemos, e Nicodemos ficou: mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Como eu posso ser velho, voltar a ser criança? Como é que é isso? E o que Jesus queria dizer para ele: não, você só tem que descer na água e subir novamente. Mas era uma atitude física, ele tinha que descer nas águas e depois subir. Ou seja, ele saiu do nível da palavra e foi para o nível da atitude. E aí Jesus, ele continua, e ele diz que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, a fé, ela é intangível, você não consegue dimensionar, você não consegue pegar, você não consegue dar tamanho, mas ela é algo que tem dentro do teu coração, e que ela é uma convicção, ela é uma chama, ela é uma certeza, ela é uma determinação, e que você age baseado naquela fé, e ela produz resultados. Então, talvez para Nicodemos naquele momento, o significado de descer na água e de subir ou de nascer de novo não significava nada, mas o que Jesus estava querendo ensinar para Nicodemos naquele momento era o seguinte: você precisa ter fé para agir no físico
com a fé que te mostra e te leva para o espiritual. Porque se você não fizer isso, você não vai receber o reino, entrar no reino. A palavra no hebraico, ela diz perceber o reino de Deus. E por que isso é importante para mim e para você hoje, como empresário, como profissional liberal, como homem e mulher de negócio? Porque quando você bate na porta do teu cliente para vender, ele vai falar para você de crise, ele vai falar que a verba dele acabou, que a empresa está demitindo. Talvez o seu chefe chegue para você e você esteja preocupado com isso, está vendendo menos, eu vou ser mandado embora ou não. Talvez a sua empresa esteja vendendo menos e o teu lucro esteja menor, e você tenha dívidas no banco, ou seja, a circunstância deste mundo físico que você está vivendo, você não entende, e ela é negativa. Mas eu quero te contar um segredo, e talvez você já saiba: Deus não está em crise, o céu não está em crise. Mas como você vai perceber o reino de Deus? Como você vai entrar no reino de Deus? Como você vai desfrutar das coisas do reino de Deus? Somente pelo intangível, crendo, pela fé. Para muitos, a fé é loucura. Mas eu aprendi a ser empresário tendo fé simplesmente. Porque todas as vezes que eu quis colocar somente o meu conhecimento e a minha experiência na prática, ele funcionou até um determinado limite, depois ele parou. Não estou te desincentivando a colocar os teus conhecimentos e a se aperfeiçoar, mas eu estou te dizendo que num momento como este em que a nossa nação está vivendo, em que o mundo está vivendo, num momento como este em que nós não podemos negligenciar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, num momento como esse em que realmente as taxas de juros crescem, o consumo abaixa, se você se dobrar a essa circunstância do físico e natural, você vai perecer como muitos vão perecer. Você vai se desesperar como muitos vão se desesperar. Então, o que eu estou te propondo hoje? Você confia no que vê ou no que não vê? O que eu estou te propondo hoje, meu querido, é que você confie e acredite no intangível, naquilo que você não dimensiona, naquilo que você não vê, naquilo que você não pode pôr valor, naquilo que para muitos pode parecer loucura, mas que dentro do teu coração existe uma convicção tal que nada vai te impedir de caminhar. E o que Jesus estava querendo ensinar para Nicodemos era justamente isso. Nicodemos, todo o seu conhecimento, a sua técnica, tudo aquilo que você estudou vai te levar até aqui, mas o que pode te fazer entrar no céu é crer. E é nascer de novo da água e do Espírito. A água porque você se batiza, e do Espírito porque você não vê, você não sente, você sente, você não vê, você não consegue tocar, ele não tem cor, mas você sente aquilo dentro do teu coração. E você tem visto nós falarmos aqui sobre uma visão superior de negócio. O que é uma visão superior de negócio? É uma visão que vem do alto. Nós fazemos tudo o que podemos tecnicamente e incentivamos isso, mas nós temos algo mais: fé. Fé. Já avisou, irmão. Fé. Se todas as vezes que você propõe um projeto a realizar, e você olha somente para os teus recursos e para aquilo que é a sua capacidade, você não tem fé. Mas quando você propõe algo no teu coração e para realizar, mas você acredita em algo que vem do alto, em Deus, em Jesus, aí você tem fé. É uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas:
é um tema bastante interessante, que é o doar, o ofertar. Todas as vezes que você doa alguma coisa para alguém, ou que você faz alguma coisa para alguém, ou que você oferta alguma coisa para alguém, somente pensando naquilo que você tem de recurso e não naquilo que Deus te mandou fazer, você está agindo sem fé. Agora, nós como homens, a gente pensa diferente, a gente age diferente para nós. Quando você quer comprar um carro, você geralmente vai naquilo que você não pode pagar, ou não é assim? Quando você quer fazer uma viagem, geralmente você quer uma viagem dos sonhos. Aí você faz aquela que cabe no seu bolso, mas qual que você deseja? Então, nós também precisamos medir, a gente acaba medindo a nossa vida, a nossa atitude, com aquilo que a gente está disposto a acreditar nos outros. Meu querido, segundo a economia, o Brasil e as circunstâncias do mundo, nós estamos vivendo uma crise. E eu tenho uma notícia para você que aos olhos deles não é tão boa. Não vai melhorar. A tendência é piorar. E mais, não é só no Brasil, a tendência é piorar. Em todos os sentidos. Mas aqueles que têm fé experimentam o viver no reino de Deus. E no reino de Deus não tem crise, porque Deus protege os seus. E o meu recado para você hoje é simples: não confie naquilo que você está vendo, mas confie naquilo em que você não está vendo. E deixa o Espírito Santo gerar no teu coração esta fé. Vai dar certo. Eu vou fechar. Eu vou vender, vai acontecer, eu vou produzir, eu vou conquistar, eu vou crescer. Permita com que este sentimento que é inato do homem cresça dentro do teu coração. Não fique matando esse sentimento o tempo inteiro com não funciona, não dá, eu não consigo, eu não posso, não vai. Não mate. Deixa essa semente de fé que você está recebendo hoje germinar dentro do teu coração. Deixa ela explodir teu coração, deixa que haja convicção dentro do teu peito. E mesmo que muitos digam para você, você está louco, saiba que aí você está no caminho certo. Vai dar certo. Nunca ninguém falou para mim que eu estava no pleno juízo. Todo mundo sempre me disse que eu estava louco. Em todas as atitudes empresariais, sempre quiseram amarrar o meu pé para que eu não voasse. Um pouco funcionou, um pouco não funcionou. Glória a Deus. E o que eu quero te dizer hoje: sonhe, creia, acredite. Deixa o Espírito Santo te levar a conhecer os poderes do reino de Deus. Sim, no teu negócio, porque funciona. Fica de pé. Eu quero orar com você neste momento. Feche os teus olhos, se você puder, estenda as tuas mãos para frente, numa posição de receber. E eu quero orar pela tua vida para que você receba fé. É necessário neste tempo. Pai, nós estamos aqui e não podemos negligenciar as coisas que têm acontecido ao nosso redor, Pai. Mesmo porque o Senhor tem permitido estas coisas para que muitos que não creem, que não têm fé, possam mudar, possam melhorar, possam não roubar tanto e prejudicar tantas pessoas. Pai, nós sabemos que o Senhor permite para que o teu juízo e a tua justiça aconteça, mas é tua palavra que aqueles que creem no teu nome, os teus, não perecerão. É tua palavra que este é um tempo em que o Senhor fará a diferença e as pessoas vão ver entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Pai, nós não estamos falando aqui de religião, nós não estamos falando aqui de placas, nós estamos falando do nome de Jesus Cristo, que é poderoso. E o DNA de Jesus Cristo sempre foi multiplicador, multiplicação de vida,
multiplicação de unção, multiplicação de conversões, multiplicação de recursos. Ele multiplicou pães e peixes abundantemente e alimentou milhares, e este é o mesmo Jesus que está aqui hoje, que nós cremos, e é por este nome, Pai, que nós pedimos a Ti neste momento. Ministra em cada vida fé, para passar por este tempo como vencedor, como vitorioso, acreditando. Pai, sim, hoje, no meio deste turbilhão, segundo o reino da terra, dá sonhos, dá empreendimentos novos, envia recursos novos, ó Deus Todo-Poderoso, porque Tu és aquele que tem o caminho no meio da tormenta e da tempestade, e Tu és aquele que vê aquilo que não está pronto como se já estivesse, e é nisto que nós cremos, e nós Te pedimos nesta noite, Pai, que o Senhor ministre em cada coração ousadia, intrepidez, fé, coragem, determinação e crença de que já deu certo, porque esta é a Tua vontade, e que nenhuma palavra contrária de medo entre nestes ouvidos ou nestes corações, Pai, em nome de Jesus, e que possamos glorificar Teu nome a cada dia, em nome de Jesus, amém.